Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 276. É o fim das leis de incentivo? E todo dia andava todo dia. Toda a vida andava toda a vida. Todo mundo andava e começou o mundo. E nesse episódio eu recebi o Thiago Alvim, cofundador e diretor executivo da Prozas, plataforma aí de editais, bem conhecida no setor, aliás, e parceira nossa aqui já faz tempo do podcast. A Prozas tem divulgado em sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa e eu novamente agradeço demais aí pela parceria. Thiago Mineiro de Governador Valadares, mas morando em BH já faz tempo. Eu conheço o Thiago e o Bruno, que era sócio dele aí no início, desde o início, quando o mato era alto, lá no início da Prozas. E desculpa aí, eu falo às vezes o Prozas, o correto é a Prozas. Bom, então você já pode imaginar a quantidade de dados que a Prozas tem na sua base de dados, porque é simplesmente a plataforma que mais movimenta editais na área cultural, de esporte, social, ambiental do setor. Você pode ter uma ideia do volume de dados e eu convidei o Thiago justamente para a gente poder jogar luz aqui nesses dados, trazer esse debate sobre reforma tributária, vai acabar com os incentivos fiscais, vai ter mudança na alíquota, tem um certo frenesi no setor que a gente explorou juntos aí ao longo do papo. E o Thiago, como sempre, cara, rato de dado, manja muito bem e tá na lida faz tempo aí, ele contou a trajetória dele, grande amigo aí do setor. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá na Apoia-se, link está na descrição. Ou você pode contribuir também por meio do Pix, que é fabio.debone@gmail.com. Nesse e-mail a gente recebe críticas, sugestões, releases, comentários. O que você quiser mandar, estamos sempre abertos aqui. Lembro também da Baru Inovação Social, é a minha consultoria. A gente está fazendo coisas bem legais aí, Brasil adentro. Vem trocar uma ideia com a gente, para a gente saber mais, construir parcerias. Bom, agradeço demais ao Thiago pela conversa, ele direto de BH e eu direto de São Carlos. E, sem mais delongas, partiu para o episódio. Hoje mundo tela de jogar parado. Cego na flautinha admirando o rato pro abismo. Quem vai? Não sei. Eu vou. Tu também não vai ser divertido. Grande Thiago, tudo bem? Seja super bem-vindo. Obrigado por ter topado vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta. Quem é o Thiago? Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite. Sou ouvinte assíduo do podcast e é uma satisfação estar aqui trocando essa ideia que eu acho que faz muita diferença para o setor, a forma como você conduz esse debate. Mas vamos lá. Sou Thiago Alvim, mineiro dos interiores de Minas. Meu pai era bancário, então rodei algumas cidades do interior de Minas antes de vir para BH estudar. Coincidentemente, a cidade que eu nasci e a última cidade que eu morei antes de vir para cá, para Belo Horizonte, foi Governador Valadares, onde minha família continua morando e onde eu volto constantemente. Então, vim para Belo Horizonte há mais de 25 anos, então me considero um pouco belo-horizontino, mas estou aqui nas montanhas. Vim fazer administração pública aqui na Fundação João Pinheiro, e por aqui fiquei, trabalhei 5 anos no governo de Minas, então eu trago muito essa cabeça de gestor público, de pensar política pública para o meu trabalho. Então acho que isso me identifica muito ainda. Quem que é o Thiago profissional, ele vem desse cara que foi formado em gestão pública. E aí, para completar a cereja, hoje sou pai de 2 meninos, o Caetano de 10 e o Gutinho de 7 aninhos. Então, minha ocupação principal, talvez, ou segunda ocupação, é estar com os meninos. Esse é o Thiago.
E você é um empreendedor também, então conta um pouco desse chapéu, fundador do Prozas, que a gente se conheceu quando o mato era alto, Prozas lá no comecinho. Conta um pouco dessa trajetória, sair da gestão pública para empreender, como é que foi essa jornada? Teve um período de preparação aí no meio do caminho. Eu saí do setor público, eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado. Foi uma experiência fantástica, com profissionais muito, muito competentes, que eu aprendi muito nesse período. E fui trabalhar no Inhotim. Inhotim, um dos principais equipamentos, museu a céu aberto, centro de arte contemporânea do mundo, né? E fica aqui pertinho de Belo Horizonte, em Brumadinho, a 60 quilômetros aqui de BH. E aí eu brinco que aí eu bati a mão e fui para o outro lado do balcão, né? Que eu fui trabalhar numa organização que se relacionava com o poder público. Eu já me relacionava com organizações do terceiro setor, mas do outro lado, como governo. E aí eu tive um grande aprendizado. Aí eu aprendi sobre lei de incentivo à cultura, passei a pensar, né, refletir fortemente sobre sustentabilidade do terceiro setor. Saí do Inhotim ainda estava fazendo um mestrado na UFMG e trabalhei com consultoria um tempo, mas aí já pensando desde a experiência de Inhotim num espaço que teria aí para trabalhar apoiando a gestão do investimento social, a minha tese de médias empresas, né? Na minha cabeça, as grandes empresas não precisavam de apoio, mas as médias sim. E aí, junto com o Bruno Barroso, que trabalhou comigo no Inhotim, a gente fundou uma primeira empresa para trabalhar a gestão do investimento social. Mas desde o primeiro momento a gente tinha um desenho de um software, que a gente não sabia que era um modelo de negócio, era um SaaS, que é o Software as a Service, mas a gente sabia que era uma plataforma que a gente pensava meio na ideia de conectar quem precisa de recurso com quem tem o recurso, e muito a partir da experiência que a gente teve no Inhotim de tentar falar com grandes empresas e não conseguir, às vezes não saber onde falar, com quem falar. Então, a nossa cabeça lá cara, vamos criar tecnologia para fazer essa aproximação. E daí nasce Prozas demora um pouco para nascer, vai nascer lá em 2015, né, que a gente vai para o ar de verdade. 2014, nasce o CNPJ com outros sócios, e a gente foi aprendendo a trabalhar com tecnologia ao longo desse período. Mas é isso, hoje eu sou gestor, sou diretor executivo da Prozas, a gente está aí há 11 anos no mercado, usando tecnologia para facilitar o investimento social, inicialmente muito focado em empresas privadas, mas nos últimos anos a gente acabou migrando e atendendo também muito organizações públicas. Então, a Prozas está nesse lugar aí de apoiar, entregar tecnologia para quem tem o desafio de selecionar bons projetos e apoiar o desenvolvimento social do país. E a primeira empresa que você falou é a Nexo, correto? Isso, a Nexo é a primeira empresa. A Nexo, a gente nasce com essa pegada de gestão do investimento social, mas aí o mercado ensina, né? Isso é um aprendizado para quem vem do setor público, né? Setor público, você vai lá e faz uma norma e fala que todo mundo tem que cumprir, né? Mercado, você pode ter a ideia que você quiser e, no final das contas, o mercado vai olhar para você e falar assim, não, isso eu não quero, não. Mas aqui, será que você não podia me ajudar a captar recurso? Então, Nexo nasceu com um desenho de apoiar médias empresas a fazer a gestão do investimento social, e eu falo que aí a gente errou 100%, porque no começo só vinha terceiro setor pedindo apoio para a captação de recursos, e aí aprendemos muito nesse caminho, né? Trabalhamos com organizações que eu tenho prazer de colocar no meu histórico, assim, de ter trabalhado com a Filarmônica de Minas, ter trabalhado com o Grupo Corpo. Depois vem o Pronas e o Pronon, que são os mecanismos da área da saúde, e aí juntou uma coisa muito improvável, né, Fábio? Assim, eu
eu vinha da saúde, fui trabalhar em Inhotim, e aí já dava um pouco aquele cansaço assim, de estar aprendendo de novo, e aí, de repente, junta saúde e captação de recursos. Assim, cara, a gente conhece captação de recursos, sabe elaborar projetos, então essas coisas eu tinha aprendido em Inhotim. Veio 2 mecanismos da área da saúde, e aí a Nexo cresce com muita dificuldade, né, porque a gestão do Ministério da Saúde deixa a desejar, sempre deixou. Os mecanismos não funcionam bem até hoje, mais de 10 anos depois de terem sido criados, mas a gente cresceu muito, a gente chegou a elaborar mais de 100 projetos por ano, então a Nexo foi crescendo muito nesse lugar, depois acabou começando a prestar consultoria para grandes empresas, então as empresas que a gente achava que não precisavam de apoio, a gente passou a prestar consultoria, e aí lembro, enfim, nesse início, né, e aí Prozas começa nesse momento, que Nexo está começando a prestar consultoria, na época a gente ainda via Prozas como tecnologia e Nexo como consultoria, e aí você foi nosso cliente lá com outro crachá, lá no comecinho, nos primeiros editais que saíram na Prozas, mas a gente começou a atender algumas grandes empresas e isso foi dando... na verdade, eu falo que a gente gerava receita na Nexo e investia na Prozas. Com o tempo, a gente entendeu que precisava separar essas duas coisas. Na pandemia, isso foi ficando mais claro. E aí a gente fez todo um trabalho de separar as empresas. Hoje são 2 empresas completamente independentes. Eu, na Nexo, hoje tenho um papel, uma espécie de conselheiro, mas é uma reunião trimestral, enfim. É um filho que anda sozinho, vamos dizer assim. Mas hoje meu dia a dia está 100% focado na gestão da Prozas, que incorporou, que aí trouxe essa parte de consultoria. Então, Prozas, até para o modelo de negócio parar de pé, a gente precisava conjugar consultoria com tecnologia. Só a tecnologia nunca parou de pé e ainda não parou de pé. Então, a gente ainda depende de ter um braço de consultoria para ter um mix aí, um combo para dar sustentabilidade para o negócio. Todo dia andava todo dia. Toda a vida andava toda a vida. Todo mundo andava e começou o mundo. Thiago, mais para frente a gente vai voltar, que tem mais CNPJ ainda na mesa, a gente já chega lá, mas vamos dar um zoom aqui no Prozas, porque vocês têm uma base de dados violenta, vocês têm dados assim, inclusive lá nessa trajetória de Pronon e Pronas mesmo, vocês forneceram dados muitas vezes para o Ministério para mostrar um pouco esse mapa. Eu queria que você desse uma pincelada, desse uma palhinha para a gente, qual que é o tamanho desse mercado de incentivo fiscal, de projeto incentivado. Porque a gente sempre fala assim, a gente está longe de chegar no teto, só que na verdade esse teto a gente não sabe qual que é exatamente o tamanho dele. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, eu sempre gostei de trabalhar com dados, viu, Fábio? Então, seja os dados do incentivo fiscal em si, mas seja os dados dos programas que a gente trabalhava. Então, assim, quando o Ministério começava, lá na época do Pronas e Pronon, né, saltava a lista de aprovados, cara, se na lista de aprovados tem o nome da organização, a área que ela submeteu o projeto e o estado que ela está, a gente já consegue ver aí taxa de aprovação por componente do programa, né? Pronas e Pronon eram 3 áreas específicas, por região do Brasil, e começa a entender assim, olha, por que na assistência aprova 80% e na pesquisa aprova 10%? Será que é só a capacidade de quem está elaborando o projeto ou o próprio Ministério está tendo um padrão diferente para isso? Então, para mim, e aí eu acho que isso é modelo mental, colocou 3 colunas numa planilha, a gente já consegue começar a analisar e tentar tirar dali algum ensinamento. Eu falo que eu tento trazer
para a realidade, para o debate, um pouco de uma leitura dos dados. Então, principalmente quando eu vou trabalhar com a área da cultura, né? Eu falo assim, gente, a parte da sensibilidade do artístico é com vocês, eu não alcanço. Mas deixa eu trazer um pouco para cá dos números e vamos tentar entender qual que é a parte da história que os números conseguem contar. E isso eu tenho muita clareza que os números não contam a história inteira, mas eles contam parte da história e ajudam a gente a refutar muita narrativa que nem sempre é produtiva. Então, mas bem, desde Inhotim que a gente organizava os dados da Lei Rouanet, no começo do trabalho da Nexo também, seguimos fazendo isso, de uma forma talvez um pouco, não sei se amadora, mas enfim, no limite da minha capacidade técnica e do Bruno principalmente, né, que a gente batia muita bola disso, mas a gente sempre tentou organizar e fazer leituras simples do que estava acontecendo. A gente chega em 2023, final de 2023, é um momento muito importante para a Prozas, porque a gente recebeu investimento do Fundo GovTech, e que foi fundamental para a gente seguir ativo, seguir de pé e poder investir tanto na melhoria da infraestrutura da plataforma. 2023 foi um ano muito intenso, foi o ano que a gente mais recebeu propostas até hoje na Prozas e que testou toda a arquitetura que a gente tinha. Então, veio o fundo que acreditou na gente. Acho que mais do que o recurso, não só mais do que o recurso, mas tão importante quanto o recurso, é ter mais gente acreditando e apostando no negócio. E aí, uma das coisas que a gente estruturou foi uma área de dados aqui na Prozas. Então, a gente pega todo esse modelo mental, né, todo esse interesse em ler os cenários a partir dos dados disponíveis e começa a profissionalizar isso, trabalhar com gente que entende mesmo de infraestrutura de dados e tal. Carol faz um trabalho fantástico aqui com a gente. Bem, e aí coincide, as coisas vão se somando, né? O Ministério, a Receita Federal passa a ter uma postura que a gente sempre demandou, viu, Fábio? Eu sou rato de lei de acesso à informação, já incomodei muito o Ministério pedindo lei de acesso à informação, e a Receita Federal já tinha me respondido várias vezes para algumas demandas que aquilo era sigilo fiscal. Felizmente, nos últimos anos, mudou a ideia, porque como trabalha o imposto a pagar da empresa, a Receita mudou a ideia para, olha, sigilo fiscal é quanto a empresa pagou de imposto. Quanto ela teve de benefício fiscal não é sigilo fiscal, porque é uma opção voluntária, ela não tem coerção para ela participar. Ela está se aproveitando de um benefício que foi concedido pela legislação. Se não é sigilo, isso pode ser publicado, isso virou dados abertos. E aí, a gente começa primeiro foi um choque, porque a gente sempre teve os dados, a gente sempre soube do gap, né, de quanto as empresas não investiam e poderiam investir, mas a gente não tinha o número exato, e o número impacta. E aí a gente chega... Qual que é o tamanho desse número? Vamos lá. Primeira vez que a gente viu foi o dado de 2023, e a conta era que tinha um potencial de 9,1 bilhões de reais para os incentivos de cultura, esporte, infância, idoso, Pronon e Pronas. Federais, né? 9,1 bi de reais. E um aproveitamento... Incentivos federais, correto? Federais. Ok. Federais. Estaduais é uma agenda que a gente quer alcançar, mas ainda não deu conta. Mas os federais, a gente tem esse número de um total aí de 17.400 CNPJs, um potencial, vamos arredondar, de 9 bilhões e um uso de 4,3. Metade, então, vai. 47, um pouquinho menos da metade. Então, vamos só passar a régua juntos aqui. 9 bilhões é o potencial
que esses 17 mil CNPJs têm para utilização do benefício fiscal em leis federais e está se utilizando, vai quase estourando 50% disso. É isso. Só que aí quero aprofundar contigo aqui. Primeira, em duas pernas. A primeira é, não necessariamente esse 9 bi é o teto, queria que você explorasse mais isso, porque esses 17 mil CNPJs não esgotam o todo, e aí queria que você tivesse um cheiro, quanto que está faltando daí, e do outro lado esses 47% tem furo nesse dado, dá para explorar um pouco mais, conta desses dois lados para a gente. Vamos lá, então, o primeiro, o teto mesmo. A projeção, tá? Não dá para ter certeza absoluta desse dado, mas o dado de 2023 da arrecadação do lucro real, a arrecadação do lucro real foi 205 bilhões. A gente está acostumado a falar que os incentivos são um percentual do imposto de renda a pagar, mas na verdade é de uma parte do imposto de renda. O imposto de renda ele é dividido em alíquota básica, que é 15% do lucro, e a alíquota complementar de 10%. Essa alíquota complementar ela não entra no jogo. Então, eu fazendo uma continha aqui meio de padeiro, porque na verdade o que interessa aqui é chegar em grandes números, não é ter a exata precisão, a arrecadação da alíquota básica ficou aí na casa de 125 bilhões. E aí, quando você pega o potencial da cultura, 4% de 125 bi vai dar 5 bi. E então, a gente teve 5 bi para a cultura, 4%, depois a gente extrapola para os outros. O 5 bi para a cultura, a gente teve uma dedução lá em 2023 de 2,1 bi. Vamos lá, 5 bi, 2 bi foram aproveitados, ficou 3 de fora. Que é o mecanismo que mais se utiliza da cultura, disparado, né? É o que tem o melhor aproveitamento. E soube que a verdade é terra sem caminho. Soube que a cidade é selva pra sozinho. Soube que não sabe muito. Outro paralelo num lugar parado. Há milhões de anos, luz aqui do lado. Com suas anteninhas quer puxar assunto. Isso, então vamos lá fazer a continha aqui da arrecadação federal, né? A gente chegou numa arrecadação de 200 bi. Isso projeta, né, como eu falei lá, a alíquota básica, 15% do imposto de renda, o que vale para os incentivos é só a alíquota básica, então a gente tem que tirar a alíquota complementar de 10%, a gente chega em 125 bilhões de arrecadação da alíquota básica, o que projeta um 4% para a cultura aí na casa de 5 bi. Então, o que a gente tem mapeado, quando eu falo lá, do total dos 9 bi que a gente identificou e que só 4,3 estão sendo utilizados, a gente chega para a cultura em 3,7 bi mapeados. Então, a gente tem 2,2 bi utilizados, 1,5 bi mapeados, então isso dá 3,7, e ainda tem 1,3 bi não mapeados. A gente sabe que eles existem, mas a gente não sabe quais são os CNPJs responsáveis por isso. Então, o potencial, quando a gente projeta para todos os incentivos, ele vai bater lá na casa de 12,5 bilhões e a gente está utilizando só 4,3 em 2023. Um terço, vai, mais ou menos. Um terço, dá para aproximar e falar que a gente está usando 35%, um terço do potencial. Um terço do potencial de todas as leis de incentivo. Ou só cultura? Todas as leis de incentivo, olhando para o cenário de 2023, né? O que a gente começa a ter agora? Vem a reciclagem, que a reciclagem hoje compete com o esporte.
Mas a partir de 2028, a gente vai ter o esporte sobe de 2% para 3% e a reciclagem deixa de competir. Então, a gente passa a ter um cenário de 12% do imposto de renda. Só que veio a reforma tributária agora e cortou um elemento da reforma tributária, que não é o principal, mas cortou 10% desses mecanismos. Então, o que era 10% ano passado virou 9%. Então, o que viraria 12% vai voltar a recompor para ser 10,8%. Só que esse corte de 10% ainda está em disputa, porque tem um projeto de lei tentando derrubar esse corte. Então, assim, parte dessa história, Deboni, eu acho que é importante a gente ter a consciência do quanto que o modelo brasileiro é complexo. E ele está engalfinhado com o nosso modelo tributário, que é muito complexo. Então, assim, eu gosto de chamar de manicômio tributário, não é invenção minha, mas alguns economistas usam esse termo e eu adotei. Então, os incentivos fiscais, que eu gosto de chamar de incentivos sociais, estão no meio dessa loucura que é o nosso modelo tributário. Um pouco por aí. Tocou no ponto que a gente já ia entrar mesmo, que é muito tem se alardeado no nosso campo social aí de que com a reforma tributária vai se reduzir as alíquotas de uso de lei de incentivo, e isso seria prejudicial ao setor e tal. O que você está trazendo é que, ok, tem ajustes, mas não é bem assim, porque tem um potencial, a gente ainda está longe de utilizar esse potencial. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso. Eu participei de um evento aqui em Minas tem pouco tempo sobre a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Porque, vamos lá, o primeiro efeito da reforma tributária é nos incentivos estaduais e municipais. Então, inicialmente, eles não tocam nos federais. Por quê? A primeira ação, uma ação estruturante da reforma tributária é transformar ICMS, que é imposto estadual, e o ISS, que é municipal, em CBS, que é um novo imposto que está sendo, o IVA brasileiro, né? Só que isso vai passar por um processo gradual. E eu cheguei na audiência pública na Assembleia aqui de Minas, e o alarde era: a lei de incentivo está acabando, a lei de incentivo acabou. Cara, quando isso vira consenso, e uma coisa acaba antes da hora, essa profecia pode se autorrealizar, porque a empresa vai olhar e falar assim: cara, se isso já acabou, deixa eu cuidar de outras coisas. Então, não vou me dedicar a isso mais. E aí, a principal mensagem que eu tentei levar lá foi assim: olha, os incentivos estaduais não acabaram. Ainda. Porque, a transição do ICMS só começa para valer em 2029. Então, a gente ainda tem 2026, que é só metade do jogo até agora, 2027 inteiro, 2028 inteiro. Em 2029, o ICMS ele reduz 10%. E aí começa a ter o CBS. 2030, 20%. 31, 30%, 32, 40%, aí 2033 acaba. Então, assim, olha, a primeira coisa não acabou. O jogo está sendo jogado. A gente está sofrendo por algo que só vai acontecer. Na próxima Copa do Mundo, a gente vai ter 80% dos incentivos estaduais e municipais preservados ainda. Então, assim, cara, não dá para jogar com uma ideia de que os incentivos acabaram. E vamos lá. A maioria dos incentivos estaduais e municipais não são utilizados na sua potencialidade. Então, se a alíquota está caindo, você ainda tem um trabalho de manter o total do recurso movimentado. Por exemplo, aqui em Minas, no meio do ano já acaba o incentivo para a cultura, porque bate no teto. Se bate no teto e daqui a 3 anos a gente vai reduzir 10%,
cara, vai reduzir 10% na alíquota que a empresa pode utilizar. Então, ela ainda tem uma espação ali para continuar utilizando esse recurso. E outra, vários incentivos, por exemplo, o incentivo ao esporte aqui de Minas, ele fala que 10% do valor captado tem que ir para o Fundo Estadual de Esporte. Bem, se o ICMS está reduzindo e está criando o CBS, é fácil, muda na legislação estadual e fala que 100% do recurso vai para o projeto. A gente ganha 1 ano de prazo sem perda nenhuma. A Lei da Cultura também tem um mecanismo semelhante. Então, assim, tem muita solução dentro da legislação estadual que pode ser resolvida nas assembleias e 2 anos e meio é tempo suficiente para isso. E ainda iniciou a tramitação agora de uma PEC para autorizar que esses incentivos estaduais e municipais possam continuar existindo. Então, a principal mensagem é essa, olha, não acabou. Temos que ficar atento, a gente tem que se movimentar, mas está longe de acabar. Então, empresas, principalmente, não desistam dos mecanismos antes da hora. A gente ainda tem 3 anos de trabalho, no mínimo. E depois, gente, 10% de redução ou 20% de redução não vai matar mecanismo nenhum. Até porque, se a gente fizer a comparação com o do imposto de renda, Fábio, acabaram de cortar 10% e a vida está seguindo. Olha, o incentivo à cultura nos últimos 8 anos, e eu acabei de fazer essa análise para um evento que teve aqui na UFMG, cresceu em média 15% ao ano. E a gente passou no meio de uma pandemia. Então, assim, está crescendo 15% ao ano. Um corte de 10% faz falta? Claro que faz. Claro que faz falta, mas não acaba com o mecanismo, não tira... Isso não deixa de ser uma parte relevante da nossa estrutura de fomento, sabe? Então, assim, eu acho que é super importante a movimentação, mas a gente tem que ter cuidado com o recado ser equivocado demais, porque ninguém vai querer participar de uma coisa que já acabou. Se a notícia é de que já acabou, a gente vai perder a gente vai perder o bonde antes da hora. Thiago, eu acho que é legal que você sublinha essa mensagem, e lembrando, você mesmo falou, o jogo está sendo jogado, ou seja, ainda tem regulamentações a serem feitas, assim, a reforma tributária tem muitos capítulos dessa novela até 2033, e tem chão. Queria só que você, para a gente fechar esse tema, sublinhar, você falou em algum momento, em nível federal não tem alteração. Eu queria que você desse um zoom nisso, só para deixar claro para quem está ouvindo. Tudo que você tratou desses ajustes é de nível estadual e municipal, correto? O fim do ICMS e do ISS, nesse escalonamento que eu falei, né, 2028, isso, 29, 30, 31, 32, é nível estadual e municipal. A gente teve uma mudança pontual, que foi um corte de 10% nos incentivos federais, e aí foi para todos os incentivos fiscais. E aí o que o setor social está argumentando cara, isso era para cortar, a ideia era cortar o incentivo das empresas. Esses aqui, esporte, cultura, infância, idosos, são incentivos sociais. Enfim, tem um projeto de lei tramitando para discutir isso. Então, teve esse corte, mas hoje, toda empresa que me fala, assim, cara, calcula 10% a menos. Melhor ser conservador do que se não conseguir ter esse recurso de volta. Hoje mundo tela de jogar parado, cego na flautinha admirando o rato pro abismo. Quem vai? Não sei, eu vou, tu também não vai ser divertido. Mas aí, a reforma federal, e aí isso eu descobri tem 2 semanas, porque essa é a parte legal de trabalhar com os dados. Olha, a gente atualizou os dados agora de 2024. A Receita Federal publicou o relatório de 24, a gente atualizou nossos dados. E aí, com os dados de 2024, a gente já mapeia um potencial de 10,8 bilhões e um uso de 5,2.
aumentou de 47% para 48% o aproveitamento. E aí, Fábio, a gente começa a conversar com algumas empresas. Assim, cara, mapeei aqui, você tinha um potencial de tantos milhões e não usou nada. Me explica, por que que aconteceu? E aí tem empresa que não gosta muito da abordagem, e tem empresa que topa o debate. E uma dessas, e é fantástico quando topa um debate, porque a gente vai aprendendo, né, com o debate. E aí, que é uma coisa, que é uma excelente notícia agora da reforma tributária, que até então estava passando batido, e acho que é a primeira vez que eu estou falando isso aqui num espaço aberto é aqui com você, que é muito recente mesmo, a descoberta para mim, que é a primeira etapa da reforma federal, ela vai acabar com o PIS/COFINS e vai criar o IBS. Mas o que PIS/COFINS tem a ver com imposto de renda? Aí que eu falo que é a parte do manicômio, cara, que não dá para a gente entender a lógica inteira. Então, eu trabalho com a Lei Rouanet, que é baseado no imposto de renda. O que PIS/COFINS tem a ver com isso? O que tem? Muita empresa, ela tem uma imunidade, ela não paga PIS/COFINS. Então, principalmente empresa exportadora, ela não paga PIS/COFINS. Só que tudo que ela comprou, todo insumo que ela comprou, veio carregado de PIS/COFINS. Então, todo aquele PIS/COFINS que estava ali nas notas fiscais vira crédito para essa empresa. Ao virar crédito, se é crédito, ela tem que pegar de volta da Receita Federal. A forma mais fácil dela fazer essa compensação é não pagando a guia de imposto de renda. Não pagando uma forma tosca de não contador aqui, tá? Mas é assim, ela compensa o crédito de PIS/COFINS com a nota a guia que ela tinha que pagar do imposto de renda. Com isso, muita empresa zera o imposto de renda. Não é que ela zera o imposto de renda a pagar. Ela pagou o imposto de renda com o crédito. Se ela pagou o imposto de renda com o crédito, por que ela vai usar o imposto de renda para apoiar a Rouanet e esporte? Então, contabilmente, ela tem imposto para destinar para esporte, cultura, infância e idoso. Mas no fluxo financeiro, esse recurso todo foi compensado pelo PIS/COFINS. E é muito dinheiro. Então, assim, muitas vezes a gente vê grandes empresas exportadoras e olha para elas assim, por que raio que esse cara não apoia projeto social, cara? Porque assim, olha só um monte de empresas do mesmo porte. Então, assim, é nas entranhas do nosso modelo tributário que a gente vai entendendo um pouco essas coisas. E aí, o que acontece em 2027? Acaba PIS/COFINS. Em janeiro de 27 não existe mais PIS/COFINS. Vira o IBS. E o IBS tem uma lógica própria de compensação. Então, muita empresa que hoje tem compensação de PIS/COFINS vai passar a ter de volta a capacidade, não sei, né? Tem um período para ela compensar o estoque de crédito do passado e tal, não dá para fazer essa conta exata. Mas uma dica para quem capta olhe para as exportadoras, porque as exportadoras vão, em tese, poderão chegar junto aí no jogo a partir do ano que vem. Legal, baita dica, hein, cara? E assim, isso ajuda a explicar aquele parte daqueles CNPJs que tem potencial de uso e que não estão usando. Tem N outras entranhas, mas acho que você traz um exemplo. Obviamente a gente não vai aprofundar todas elas, porque aí não tem fim a conversa. É só para fazer um adendo aqui, Thiago, que o Prozas hoje tem uma base de dados que inclusive é um serviço que vocês oferecem, né, para o setor, que é da onde você está extraindo esse monte de informação que você deu uma pincelada, correto? É isso, né? Perfeito, Fábio. O que a gente fez, né? Quando a gente organiza esse dado lá de 2023 pela primeira vez e tem meio um choque com o tamanho do potencial, cai a ficha de que, cara, não dava para tratar esse dado mais como algo exclusivo de inteligência empresarial. Por outro lado,
Esse cálculo do valor não aplicado, ele é um pouco complexo, né? Porque eu sempre falo que ele é fumaça, tem que chegar perto para ver se é fogo. Então, a gente começou a trabalhar uma dimensão de tornar o dado público, pelo menos do valor que foi investido. Na nossa cabeça, quanto mais dado público, mais a gente qualifica o debate sobre investimento social e a gente vai avançando, né, nessa discussão. Quando a gente tornou isso público, a gente viu um monte de gente começou a acessar os painéis de dados de forma rotineira, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. A gente assim, cara, e a gente a vida inteira veio tentando, talvez meio casa de ferreiro, espeto de pau, mas tentando captar recurso para fazer esse trabalho de forma estruturante e difundir esses dados para todo mundo. Não tivemos muito sucesso, tivemos alguns poucos apoios, o Instituto Equatorial apoiou, a BASF apoiou, mas ainda com menos recursos do que a gente precisa para fazer isso na potência que precisa ser feito. E a gente disse assim, cara, se o pessoal está usando isso como ferramenta de trabalho, vamos lançar um programa de assinatura. E assim fizemos, lançamos um programa de assinatura que a gente tem quem assina. Então, a gente está sempre trabalhando, parte do dado vira um painel público. Hoje a gente tem painel público da Rouanet, do esporte, dos fundos, vem aí da reciclagem, Pronas e Pronon, Lei do Bem, a gente está trabalhando um monte de coisa adicional para tornar público uma dimensão, e tem um caminhão de dados a mais, muito mais visualização, muito mais acesso e liberdade para exportar os dados para quem é assinante. E aí a gente está fazendo uma assinatura, uma contribuição, né, nossa expectativa é chegar aí 50 a 100 assinantes, hoje a gente está com 25, mas que para mim já é um baita resultado, porque é gente do setor pagando para acessar dados, que não é uma cultura tão forte da nossa área, e além, então a gente dá acesso a todos os painéis internos que a gente está desenvolvendo. Além disso, a gente tem uma reunião mensal para discutir esses achados. Então, o debate do PIS/COFINS e o dado de quais são as empresas que se beneficiam de PIS/COFINS é pauta da nossa próxima reunião com a equipe do programa de dados lá, que é semana que vem. Semana que vem, na verdade, a gente sempre faz na primeira segunda-feira do mês. Eu não sei exatamente que dia que vai para o ar, então pode desencontrar aqui. Mas agora em julho a gente vai fazer o debate sobre PIS/COFINS com a equipe do programa de dados, que é um debate não para 2026, mas para 2027 é possível, não tenho certeza absoluta, que essa turma aqui que paga PIS/COFINS vai ter recurso para apoiar a Rouanet, esporte, infância, idoso. Então, vamos bater na porta desse pessoal e conversar, porque se eles vão ter dinheiro ano que vem e não estavam usando, eles vão precisar se organizar e tal. Então, enfim, tem oportunidade tanto para quem capta diretamente, mas oportunidade também para quem presta serviço para essas empresas. Soube que a verdade é terra sem caminho. Soube que a cidade é selva pra sozinho. Soube que não sabe muito. Outro paralelo num lugar parado. Há milhões de anos, luz aqui do lado. Com suas anteninhas quer puxar assunto. Quem está escutando a gente, link na descrição para saber mais, depois acionar aí Thiago, a equipe da Prozas, para saber mais. Thiago, para a gente fechar, conta um pouco mais dos outros CNPJs. Você falou da Prozas e da Nexo. Tem mais ainda? Vamos lá, tem mais um. Então vamos pela ordem, né? O primeiro filho é Nexo. Nexo hoje, né? Depois desse tempo com Prozas e tal, e a divisão de funções, Nexo é uma agência de captação de recursos focada nisso, então atende aí 30, 40 organizações fazendo captação de recursos no Brasil inteiro. E da Nexo nasceu a rede Igapó,
Rede Capó foi uma tentativa, uma nova forma de trabalhar a captação de recursos exclusivamente para organizações que estão na Amazônia Legal. Isso porque, depois de muitos anos de tentativas pontuais de trabalhar a captação de recursos com organizações pontualmente na região norte, principalmente, a gente viu que precisava mudar um pouco esse desenho. Então, a Rede Capó foi criada para trazer um novo jeito de fazer. Então, se Nexo trabalha aqui com organizações um pouco mais maduras, mas ali numa pegada de ter uma remuneração fixa mensal e tal, a Rede Capó trabalha mais numa perspectiva de desenvolvimento das organizações. Então, ela apoia a elaboração dos projetos, apoia a captação de recursos, vai ser remunerada só se tudo der certo, mas fazendo isso numa perspectiva de trabalho em rede. Eu acho, Fábio, Prozas tem esse compromisso, Nexo sempre teve, e a Rede Capó é a representação disso. A gente precisa trabalhar um Brasil continental de forma mais ampla, né? Não dá para ficar só em Rio e São Paulo, onde estão as maiores organizações e as maiores empresas. Claro que Rio e São Paulo têm grandes desafios sociais, mas a gente tem que olhar um Brasil por inteiro, até para a gente entender a riqueza que é a diversidade cultural que a gente tem. Então, uma riqueza e uma diversidade do lado positivo, mas também dos desafios. Os desafios da Amazônia são diferentes dos desafios do Sul. Mas, enfim, então, Rede Capó é a materialização desse compromisso de trabalhar com o Brasil inteiro. E, mais uma vez, Fábio Delboni esteve lá atrás como conselheiro, dando muita força para a gente fazer isso, validando a concepção, acreditando na ideia. Então, mais uma vez, nosso caminho vai se cruzando aí nessa conversa, Fábio. Muito, muito feliz de estar vendo o crescimento da Igapó, da rede, e a gente sempre apoiou as ideias desde o início, como eu brinco, ideias de guardanapo, sempre tiveram espaço aqui, e fico feliz de abrir espaço e ver o crescimento e o potencial que tem. E só para fechar, em termos de Amazônia, a gente falou, tem um gap, vamos arredondando os números, a gente está usando 35% do potencial das leis de incentivo em termos amazônicos, esse gap é muito maior. Você tem esse dado, assim, para a gente ter uma ideia? Cara, a gente tem um dado muito legal, assim, importante a constatação, mas triste por essa perspectiva. Quando a gente pega as empresas por CNPJ, onde que está o CNPJ da matriz? Então, a gente vê, se eu pegar só empresas que a matriz está no Sudeste, 83% do recurso dessas empresas, de cultura, esporte e reciclagem, vai para organizações que têm sede no Sudeste. Quando eu pego do Nordeste, o recurso das empresas que têm sede no Nordeste, que a matriz está no Nordeste, 57% fica no Nordeste. Então, olha, do 83% do Norte já cai para 57%. Agora, quando eu pego as empresas que a matriz está no Norte, só 13% do recurso fica no Norte. Não tem projeto por isso? Cara, o que a gente vai evoluindo com a história é que não basta ver o CNPJ da matriz. Então, uma grande empresa que tem uma unidade, mesmo a unidade sendo matriz, mas que o centro de decisão está em São Paulo, não importa se a empresa está na Zona Franca de Manaus, se o centro de decisão está em São Paulo é que acaba dando a diretriz do investimento. Então, essa é parte da explicação, mas talvez não seja só isso. Agora, acho que a gente tem algumas novidades aí importantes, a história do PIS/COFINS mesmo, eu acredito que vai destravar muito recurso do Centro-Oeste, que a gente tem um Centro-Oeste agroexportador, né, que com certeza é muito impactado por essa dinâmica, por essa lógica fiscal, né, lógica do tributária de uma forma geral, né, então não é que as empresas do agro não gostam de incentivar.
É porque o desenho do nosso manicômio tributário incentiva a que ela compense o tributo que ela já pagou, né? Enfim, então, eu acho que a gente tem oportunidades aí, principalmente para o Centro-Oeste, enfim, a Zona Franca de Manaus também, que é muito exportadora, enfim, vamos ver como que isso se comporta para frente. O que eu acho muito legal é que no painel público que a gente tem da Rouanet e do Esporte, você já consegue clicar lá e identificar esse movimento. E aí, ano a ano, a gente pode acompanhar, empresa por empresa, se ela apoia só o Sudeste ou se ela apoia o Brasil inteiro. Empresas do Norte, se estão apoiando mais o Norte, enfim, você começa a ter ali uma massa de dados que te permite planejar e pensar iniciativas de concertação, de aproximação, né, das empresas do Norte com as organizações do território. Um pouco essa contribuição que a gente acha que traz ao ter esses painéis públicos de acesso gratuito. Pô, sensacional, Thiago. Obrigado pelo papo, muito bom mesmo. Links na descrição para quem ficou interessado nos painéis, quer saber mais, enfim. Queria te convidar a fazer um merchan final, passar a régua, algum ponto que você queira sublinhar aí ao longo do papo, fica à vontade. Prozas tem um trabalho, nosso core, né, ser uma plataforma de gestão de investimentos sociais e fomenta projetos, quando a gente fala com o setor público, mas essa dimensão de dados cresceu muito, é uma vertente que eu gosto muito de trabalhar, então eu acho que é o que você já deu esse espaço, deu abertura e convidar todo mundo para conhecer o painel da Rouanet, o painel do Esporte, em breve o portal de transparência dos conselhos, que é um trabalho um pouco diferente, mas também muito nessa pegada de dar publicidade para qualificar o debate, e quem quiser estar mais próximo e fazer esse debate aqui mais no dia a dia, conhecer também o programa de dados, a gente está aí aberto para conversar com todo mundo. Sensacional, cara. Obrigado por trazer e dividir aqui, dar uma pincelada nesse debate. E eu devo agradecer também a você, a Prozas, pelo apoio que sempre tem dado ao podcast. Sempre aí a parceria, divulgando episódios, trocando figurinha, trazendo reflexões. Acho que isso é fundamental. Todos nós crescemos, né, como setor. Obrigado mesmo, Thiago. Portas abertas sempre aqui. Estamos juntos, Fábio. É o que eu falo, né? No limite da nossa capacidade, eu acho que a gente tem que ir se apoiando, porque empreender no setor social não é trivial. E aí eu acho que essas iniciativas, como eu sinto esse apoio seu com a gente com você, e a gente tem que ir reunindo as organizações, as iniciativas sérias desse setor, que a gente tem muito para crescer ainda, tem muito projeto social para ser impactado.